Parte 1. O segredo que você não está percebendo. Existem sinais que só se revelam para quem aceita olhar com olhos diferentes. Quando os textos antigos falavam de um evento que mudaria a história, não era um poema, eram instruções disfarçadas de metáforas, pistas deixadas como migalhas para quem estivesse faminto pela verdade. E essas migalhas formam um rastro que leva a uma pessoa cujos passos ecoaram através dos séculos. Repare, Isaías descreveu um servo que seria ferido, humilhado, rejeitado, não por vingança, mas por um propósito redentor. Miqueias apontou Belém, não uma capital, não um palácio, uma vila pequena, esquecida. Zacarias falou de uma entrada humilde em Jerusalém, em um jumento, não em um cavalo de guerra. A expectativa humana esperava pompa, mas o cumprimento veio em humildade. Daniel, com visão de contagem e calendário, marcou períodos que mais tarde se encaixariam com eventos conhecidos. São sinais que cruzam história, cultura e matemática. Pense nisso. Alguém escreveu sobre mãos e pés sendo transpassados, séculos antes da técnica de execução que mais tarde seria aplicada naquele momento específico. Não é só simbolismo. São detalhes que se encaixam com uma precisão desconcertante. Por que Yahu agiria assim? Talvez porque a verdade mais poderosa não é a que é imposta, mas a que é descoberta. Ao espalhar pistas, o Criador permitiu que livre-arbítrio e busca se encontrassem, e que assim o reconhecimento fosse resultado de escolha, não de coerção. Agora, imagine que você encontrou a primeira peça do quebra-cabeça. Ao colocá-la, não parece muito, mas cada peça seguinte confirma, refina e torna a imagem mais nítida. E é essa progressão, peça por peça, que transforma a suspeita em convicção, rumor em certeza. Detalhes que poucos percebem. Os profetas viviam em contextos muito específicos. Isaías profetizou em Jerusalém cercada por ameaças. Miqueias falou de comunidades oprimidas. Zacarias falou em tempos de reconstrução. Quando juntamos essas vozes, percebemos um fio que atravessa crises e gerações e que sempre aponta para o mesmo alvo. A arqueologia e manuscritos antigos confirmam que muitos textos chegaram até nós com integridade, reduzindo a hipótese de edição posterior que explicaria coincidências forjadas. Parte 2. Provas, números e revelações impossíveis. Aqui está o ponto que prende até os mais descrentes. As evidências não são circunstanciais. O Salmo 22, lido à luz dos relatos, descreve sede, escárnio, divisão de roupas. Isaías 53 fala de um substituto que toma sobre si a culpa alheia. Miqueias indica local. Zacarias relata 30 moedas de prata. Daniel aponta períodos. Cada fragmento, por si só, gera curiosidade. Unidos, formam um padrão difícil de ignorar. Matematicamente,
A chance de uma única pessoa cumprir dezenas de profecias distintas ao acaso é quase nula. Estatísticos usam analogias absurdas para ilustrar. Seria como sortear uma moeda específica de um monte imenso e acertar várias vezes. Multiplique a improbabilidade por dezenas e você terá pouca margem para acomodar azar como explicação. Não é só número, é testemunho. Multidões viram curas, ouviram declarações que subverteram o senso comum e acompanharam ações que atraíam seguidores. Até adversários admitiram fatos. Isso aumenta a credibilidade histórica dos relatos. Quando registros independentes e textos proféticos se alinham, o ceticismo perde força. Você provavelmente está sentindo a curiosidade crescer. Boa, isso é parte do processo. Se você quer continuar recebendo análises e sinais como estes, inscreva-se e ative as notificações. É um passo simples para não perder o que vem a seguir. Mas atenção, essa inscrição não é mero número, é uma escolha por investigação, por acompanhar evidências, por aprofundar entendimento. Permita-me ilustrar com exemplos mais concretos a profecia da traição por 30 moedas, a menção de ser sepultado entre os ricos, a descrição de sofrimento que coincide com práticas da época. Esses pontos, quando reunidos, formam um mosaico que aponta para uma pessoa cujos atos e palavras deixaram marcas indeléveis. E é essa combinação de prova e impacto social que mantém um assunto relevante até hoje. Parte 3. O tempo do silêncio e o despertar da razão. Depois do acontecimento, o mundo não entendeu de imediato. Houve confusão, interpretações divergentes e um silêncio que muitos confundiram com derrota. Mas o silêncio tem funções que a pressa não alcança. Ele testa compromissos, revela prioridades e separa os que querem espetáculo dos que buscam verdade. A primeira vinda foi marcada por humildade e rejeição para muitos, e entrega sincera para outros. Os que observaram com seriedade preservaram testemunhos. Os que descartaram perderam janelas de entendimento. Note algo crucial. Os ensinamentos de Yahushua são profundamente racionais. Suas parábolas exigiam raciocínio, seus argumentos desmontavam hipóteses populares e suas implicações morais traziam consequências práticas. Ele apelava à mente e à vontade. Isso desmonta um estereótipo comum. Yahushua não era apenas emoção, era razão aplicada. E essa razão, somada à benevolência de Yahu, criou um chamado que transformou indivíduos e comunidades ao longo de séculos. Agora há profecias que apontam para uma segunda manifestação, não uma repetição, mas uma consumação com autoridade plena. Se a primeira entrou pela porta da humildade, a segunda será uma revelação aberta e inescapável. Os sinais que observamos no mundo, turbulência, inversão de valores, aceleração de conflitos, não estão isolados, são parte de um panorama que merece estudo sério. Portanto, não confunda silêncio com esquecimento. Transforme-o em vigilância inteligente. Estude, compare, questione. A benevolência de Yahu convive com justiça. Entender isso muda radicalmente como você interpreta eventos contemporâneos. Parte 4. Decidir hoje para não ser surpreso amanhã.
Estamos num ponto em que os eventos se aceleram e os encaixes proféticos surgem com mais frequência. Isso não é alarme gratuito, é diagnóstico histórico. Viver sem aplicar conhecimento é uma armadilha. Saber e agir é proteção. O que fazer? Primeiro, não confundir emoção com transformação. A mudança verdadeira exige ação consistente. Segundo, alinhar prática a princípios que resistem ao tempo. Honestidade, justiça, benevolência, coragem intelectual. Terceiro, buscar comunidades que discutam evidência, não meramente sentimentalismos. A razão e a fé devem caminhar juntas. Pequenas decisões diárias importam. Se você reorganizar prioridades hoje, o impacto amanhã será visível nas suas relações, nas suas escolhas e na sua paz interior. E para quem quer ferramentas práticas, leitura guiada, passos diários, exercícios de reflexão que integrem mente e vida, continue acompanhando as próximas exposições. Trarei não só argumentos, mas exercícios aplicáveis. Considere estes pontos finais. O cumprimento histórico de profecias é um dado que merece sua atenção racional. A figura que se revelou foi tanto argumento quanto ato, razão que transforma. O tempo para decidir não é eterno. Há janelas de oportunidade que se fecham. Fecho com um convite direto à responsabilidade pessoal. Estude com atenção, haja com coerência e escolha hoje onde você quer estar quando o próximo ato se revelar. As peças do quebra-cabeça continuam se movendo. A hora é agora.